Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa que veio do coração de Deus para cada um de nós que quer estudar a sua palavra, que quer conhecer a sua vontade para cada um individualmente, para a igreja, para as nações e para Israel. No programa de hoje, dentro desta série que gravamos, queremos falar sobre o futuro de Israel. O que aguarda Israel? O que Deus tem para esta nação de tão especial? Vamos ver? Deus deixe seu coração ser cheio desta verdade, desta presença maravilhosa, deste entendimento do Senhor a respeito de Israel. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, estamos estudando a respeito de Israel e nos perguntamos por que Israel? O que Deus tem de tão especial para esta nação, com esta nação? O que Deus espera de Israel? Por que este povo foi levantado? Por que nos preocuparmos com Israel? Sabemos que Deus chamou este povo através de um homem, Abraão. Deus o chamou, Deus lhe deu uma palavra profética, Deus lhe deu uma terra, Deus lhe deu uma aliança para ele e os seus descendentes. E nesta aliança Deus estava falando a respeito exatamente de uma promessa. Deus estava falando a respeito de levantar uma nação, um povo de onde sairia o libertador, o salvador de toda a humanidade. Deus chamou Abraão e, através de Abraão, da sua família, Isaque, Jacó, os 12 patriarcas, que se tornaram as 12 tribos de Israel, ali da tribo de Judá nasceria o Messias, o Salvador, aquele que seria o Cristo. Essa palavra é grega que significa Messias ou significa ungido, ungido de Deus. Mas Israel, nós vimos que rejeitou Jesus. Quando Pilatos disse que farei de Jesus chamado Cristo, eles disseram: não queremos que ele reine sobre nós, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles disseram: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Mas nós sabemos que ali em Cristo, ali quando nasceu a igreja, quando nasceu ali a igreja cristã, porque nós fomos chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Cristão significa parecidos com Cristo, pequenos cristos. Cristo é ungido. Nós fomos chamados também ungidos, porque para se tornar um cristão não basta seguir mandamentos, não basta frequentar a igreja, não é ser batizado, mas para se tornar um cristão é ter o nome escrito no livro da vida, é entregar a vida ao Senhor, é ser cheio do Espírito Santo, marcado por Ele, é ser ungido, ungido de Deus, ungido tendo o selo do Espírito Santo em nós. E então, quando Israel rejeitou o seu Messias, o que aconteceu? Pouco tempo depois, ou seja, 40 anos após a morte e a ressurreição de Jesus, ali em Jerusalém, aconteceu que a cidade foi destruída, totalmente destruída pelos romanos. E Israel, o povo de Israel, os judeus, começam a enfrentar um tempo muito difícil, a dispersão por todas as nações da terra. E o Senhor havia dito que eles ficariam espalhados, eles haveriam de sofrer, mas depois o Senhor os congregaria de novo na sua terra. E agora? O que espera Israel? Qual é o futuro de Israel?
Vamos ver o que nos diz o profeta Zacarias no capítulo 12, versículos 10 a 14. Zacarias diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O Senhor disse aqui que sobre os da casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, haveria de acontecer algo no futuro. No futuro, que ainda hoje, ainda é futuro. Um futuro, cremos que próximo, mas que vai acontecer. O Senhor diz que haveria de derramar o espírito de súplicas, o espírito de graça, o espírito de Deus haveria de tocar no coração dos judeus, tocar no coração dos habitantes de Jerusalém, iria tocar e eles haveriam de suplicar, eles haveriam de clamar, eles haveriam de orar a Deus. O que eles iriam orar? Por que iriam orar? Em que condição? O que haveriam de pedir? Exatamente, aqui nos mostra um momento importante da história de Israel, quando todas as nações da terra se voltassem contra Israel. Vai haver um tempo, que não está longe, em que as nações da terra estarão contra Israel. Estarão formando uma coligação para guerrear contra Israel. Israel é tão pequenino, é um país tão pequeno, está no meio de seus irmãos, a maioria muçulmanos, contrários e que têm verdadeiro ódio dos judeus e de Israel. Um ódio que nasceu lá na história de Maomé, um ódio que quando Maomé procurou o apoio dos cristãos e não teve, então ele começa a perseguir. E ele começa a dizer que eles são infiéis, não estão de acordo com aquilo que ele estava pregando, aquilo que ele estava anunciando. Então começa uma perseguição aos cristãos, uma perseguição. E a Bíblia nos relata que vai ter aquele momento quando as nações todas se coligarão contra Israel, para lutar e desarraigar do mapa de uma vez a nação de Israel. Nós já vimos que isto não é uma coisa simplesmente geopolítica, não é uma coisa simplesmente política das nações, mas acima de tudo espiritual. Espiritual, porque o grande inimigo, o arqui-inimigo, Satanás, cujo nome significa adversário, ele é que quer barrer Israel do mapa, ele é que quer tirar Israel e destruir todo o povo judeu. Por quê? Porque a existência deles, o cumprimento das profecias em Israel, nos fala do cumprimento de todas as profecias, incluindo a prisão de Satanás, incluindo o lançamento de Satanás e seus demônios no lago que arde com fogo e enxofre. Então, toda essa tentativa, toda esta raiva é bem fundamentada, buscando impedir que as profecias se cumprem, buscando impedir que o que Deus determinou se cumpra na história da humanidade, na história de toda a criação. Mas em Zacarias o Senhor diz que haveria de derramar espírito de graça e de súplicas sobre o seu povo. E então, quando vierem todas as nações para destruir Israel, eles vão orar, eles vão clamar, eles vão pedir a Deus. E diz aqui o texto de uma maneira muito clara: olharão para aquele a quem traspassaram. A quem traspassaram. Essa expressão de traspassaram-me as mãos e os pés nos fala de Jesus ali na cruz. Ele não somente foi crucificado, amarrado, mas ele foi pregado com pregos
suas mãos e os seus pés. Muita dor, muito sofrimento, muita maldade por nossa causa, levando sobre si as nossas culpas. Mas os judeus, no tempo do fim, quando estiverem acuados por todas as nações da terra, vão clamar. E eles verão, olharão para aquele a quem transpassaram. Verão Jesus, Yeshua HaMashiach. E diz a palavra que chorarão por ele, prantearão como se pranteia pelo unigênito, pelo primogênito. Quem já perdeu um filho sabe quanta dor é perder um filho. Sabe quanta dor perder um primogênito, um unigênito? É muito doído, é um choro convulso, é um choro lá de dentro, quando contemplarem Jesus, quando virem as marcas dos cravos em suas mãos, em seus pés. Vão chorar, vão chorar, vão chorar, vão chorar. O texto continua dizendo: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Um dia de muito choro, um dia de muitas lágrimas, um dia de arrependimento. Aqui diz: a terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e as suas mulheres à parte, a família dos Simeítas à parte e as suas mulheres à parte. E termina dizendo: todas as mais famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Naquele dia, quando contemplarem Jesus, quando contemplarem aquele a quem transpassaram, virem as suas mãos, as marcas nas suas mãos, nos seus pés, reconhecerem Yeshua de Nazaré como seu Messias, como seu Rei prometido, quando chorarem, diz aqui que haverá o quê? Esse grande arrependimento em Israel. Arrependimento. A conversão de todos os judeus ali, daquele remanescente ao Senhor. Este é o futuro de Israel. Este é o futuro que aguarda a nação. Um dia contemplarão Jesus. Um dia verão aquele a quem transpassaram. Um dia contemplarão e chorarão por ele. Está escrito no Antigo Testamento. Está escrito nos profetas aceitos por Israel. Zacarias. No capítulo 13, versículo 1 do livro de Zacarias, lemos: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, quando contemplarem o Senhor, naquele dia quando chorarem por seus pecados, naquele dia quando reconhecerem que Yeshua, Jesus de Nazaré, é o Cristo, é o Messias, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, quando chorarem arrependidos por milhares de anos, centenas e centenas de anos distantes, sem reconhecer o seu Messias, odiando, rejeitando aquele que os amou, aquele que deu a vida por eles, agora o reconhecendo, pranteá-lo-ão. Mas naquele mesmo dia haverá uma fonte aberta na casa de Davi. Por que se fala na casa de Davi? Sim, porque o Messias é descendente de Davi. Porque Davi fala da realeza, Davi fala do governo, Davi fala de um reino eterno que foi profetizado sobre ele, sobre a sua casa. Mas Davi morreu. Davi foi recolhido aos seus pais. Davi era um ser mortal, mas o descendente de Davi é imortal.
o descendente de Davi que se assentaria no seu trono. Ele é eterno, ele teria um governo eterno, ele seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sim, Jesus é o Príncipe da Paz. Sim, Jesus, Ele é o Pai da eternidade. Ele pode governar eternamente. Ele é Senhor. E isso é maravilhoso. Por isso fala que é a casa de Davi. Está fazendo uma alusão aqui à realeza de Jesus, do Messias. A casa de Davi. Haverá ali uma fonte aberta, uma fonte eterna, diz aqui, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Que fonte é esta? Que fonte é esta que jorra dali de Jerusalém? Nós sabemos que quando o Senhor Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, foi levado para a casa de Caifás. Ali ele foi julgado. Ali o Senhor foi condenado. Ali o Senhor foi preso, foi justiçado, foi levado para a fortaleza de Antônia. Ali ele foi torturado. Dali ele foi levado até o Monte Calvário. No Calvário, o Senhor foi crucificado. Crucificado por nossos pecados. Crucificado pela nossa culpa. Não foram os judeus que mataram Jesus. Não foram os romanos que mataram o Senhor. Mas foram os nossos pecados. Os nossos pecados. Eu e você crucificamos Jesus. Mas Ele deu a sua vida ali por nós, se tornando ali em Jerusalém uma fonte aberta, como diz aqui, uma fonte para remover o pecado e a impureza. Que fonte é esta? Quando os judeus chegaram até Pilatos e disseram, olha, amanhã é Páscoa. Às 18 horas começava a Páscoa, o grande feriado da Páscoa. E é preciso remover os corpos da cruz. Então, quebrem as pernas dos prisioneiros para acelerar a sua morte. Tirem-nos da cruz imediatamente. Então, eles foram soldados, quebraram as pernas do primeiro malfeitor. Mas chegaram junto de Jesus e viram que ele já estava morto, apesar de estar pendurado ali na cruz há tão pouco tempo. Quebraram as pernas dos 2 ladrões, dos 2 condenados, mas não quebraram de Jesus, porque viram que ele já estava morto. Às 3 da tarde, Jesus inclinou a cabeça e expirou. De meio-dia às 3 da tarde. Foi muito rápido, mas Jesus morreu não pela asfixia, pela hemorragia, Jesus morreu porque Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. E o Senhor deu a sua vida ali dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. E ali, naquele momento, os soldados foram atestar a morte de Jesus. E como que eles atestavam? Com uma lança, perfurando o coração do condenado. Então o soldado tomou aquela lança e perfurou o coração do Senhor. O Senhor ali estava já morto, mas ali aquela lança, quando perfurou o coração de Jesus, o lado do Senhor, diz que dali daquela ferida, quando ele puxa a lança, saiu dali sangue e água. Sangue e água. Foi o atestado de óbito, foi a certeza de que ele estava morto. Sangue e água. Ou seja, do coração do Senhor ferido, da sua morte na cruz do Calvário, fluiu sangue e água para toda a humanidade.
uma fonte de perdão, uma fonte de limpeza. É o que está escrito aqui, ó, para remover o pecado e a impureza. Uma fonte que poderia remover o pecado. Como se pode remover o pecado? Só pelo derramamento de sangue. Só pelo derramamento de sangue. Derramava-se sangue de animais no altar, no templo. Mas quantas vezes pecasse, precisava de derramar mais sangue, mais sangue, mais sangue. Mas Jesus deu a sua vida, um único morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus deu ali a sua vida por nós. E Ele se tornou essa fonte de onde jorra o sangue. O sangue de Jesus tem poder. Poder para nos salvar, poder para perdoar os nossos pecados, poder para tirar toda a condenação que está sobre nós, poder para remover a maldição. O sangue de Jesus, uma fonte a jorrar, perdão e vida. É isso que a Escritura está nos dizendo, que ali em Jerusalém haveria uma fonte para remover o pecado e a impureza de Israel. Esta fonte é Jesus, Yeshua de Nazaré. Em Jerusalém, porque foi em Jerusalém que Jesus foi crucificado. Em Jerusalém é que Ele entregou a sua vida em nosso lugar. E depois vamos ver o texto de Romanos, capítulo 11, quando o Senhor nos fala sobre o futuro de Israel, de uma maneira muito clara. Abra sua Bíblia aí, Romanos 11, 25 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aqui está dizendo que todo Israel será salvo, como está escrito. O futuro de Israel é este. Deus preparou salvação para o seu povo. Claro, o apóstolo Paulo vai explicar que este todo Israel não é todo assim, quem quer e quem não quer. Claro que não. O Senhor respeita o livre-arbítrio de todas as pessoas. Claro que aqueles que não quiserem Deus não terão perdão dos seus pecados. Claro que aqueles que rejeitarem o Messias não receberão a salvação, a vida eterna e o perdão. Mas esse remanescente todo, esse remanescente que vai clamar, esse remanescente que vai orar, que vai buscar: Senhor, perdoa-nos, Senhor, dá-nos o teu auxílio, Senhor, dá-nos a tua salvação. Oxana, que quer dizer salva-nos, Senhor. Ele se manifestará a eles, salvando o seu povo. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. É o perdão. Israel rejeitou Jesus como nação, mas ao final reconhecerá Jesus como nação. Reconhecerá Jesus como seu Messias, porque ele voltará. Ele virá para salvar o seu povo. Ele virá para tirar as impiedades de Israel. Ele virá para reinar sobre toda a terra, o seu reino de justiça, o seu reino de paz, o seu reino de poder. E você, já faz parte deste chamado? Já faz parte deste exército? Já tem o seu nome escrito no livro da vida? Mas você pode tê-lo agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que só em Jesus há salvação. Reconheço que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, e que morreu na cruz, no Calvário, para me trazer vida
paz e salvação. Por isto, nesta hora, eu me entrego a Jesus. Eu me entrego a Ele reconhecendo que sou um pecador, reconhecendo que preciso de santificação no Teu Espírito. E te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Dá-me certeza a cada instante de que pertenço a Ti. Pai, nós oramos pelas pessoas que nos assistem, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão necessitados de saúde, de graça, da revelação do Teu poder e da Tua bondade. Manifesta, Senhor, o Teu amor em cada coração, em cada vida, para a glória do Teu nome. Traz, ó Deus, a convicção de pecado e a certeza da fonte aberta para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.